Queridos, boa noite, paz seja convosco. Você que está entrando agora aí no Instagram, no Facebook, eu quero agradecer por você estar conosco nessa noite, onde nós teremos a oportunidade, de ter um bate-papo acerca do assunto que falamos semana passada, da criação, quando Deus cria o homem, corpo, alma e espírito, e falarmos também sobre as consequências do pecado no espírito, no corpo e na alma. Vai mandando aí para os seus amigos, convidando pessoas para participar conosco. Hoje nós vamos dar esse início desse bate-papo. Eu sei que não termina aqui, porque o assunto é vasto, e mesmo porque nós não queremos, a nossa intenção é para não entrarmos aqui achando que estamos fechando questão de tudo, porque a última palavra é de Deus. O desejo nosso é crescermos, falarmos sobre algo que a palavra nos traz para a edificação da noiva do Cordeiro, aprendermos. Nós somos eternos alunos. Eu sempre falo isso, que o bom é que a gente está sempre querendo aprender e isso não vai ocupando espaço, vai agregando para que a gente entenda o que Deus fez, mesmo que só saberemos na eternidade coisas que nós não conseguimos ter respostas aqui. Eu tenho nessa noite comigo Bruno e Rafael. Os dois são meus filhos. Para mim é uma honra estar com os dois aqui. Podemos falar desse assunto tão importante. Pastor Léo e Pastor Alcides. Pastor Léo, com força maior, não poderá estar aqui hoje. Pastor Alcides ainda não chegou, mas vamos aguardar, mas vamos continuar. E eu quero já propor isso aí. Interessante que lá em Gênesis 1, primeiro versículo da Bíblia, quando Deus começa a criar todas as coisas, e a gente pega Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mais à frente a gente vai falar desse texto, não agora, porque a gente pode dar uma dissecada em parte do primeiro versículo, a primeira palavra, que é Bereshit, E eu, Rafael e Bruno estaremos aqui falando sobre alma, corpo e espírito. E à medida que o tempo passar, eu não digo para onde nós vamos essa coisa gostosa. Vamos lá. Eu quero. Outro dia nós falamos aqui que foi até o Bruno quem disse, de nada não se cria nada. Lá no livro de Gênesis, está escrito Bereshit bara Elohim le'et shamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante que, Bruno e Rafael, nós vamos ter 3 princípios básicos que norteiam aquilo que a ciência trabalha. Olha como é que Deus é tremendo. Já no princípio, ele começa a apresentar as bases de tudo que ele criou. A palavra princípio, ele estava criando tempo, não havia tempo, ok? Céus, espaço e terra, matéria. Então essas 3 coisas, elas norteiam aquilo que a ciência trabalha. Olha que interessante, Deus já começa no princípio criando essas 3 coisas. E a partir dela, nós vamos ver como Deus forma. Eu coloquei esse versículo que eu achei importante antes até de falarmos sobre alma e espírito. Essas 3 coisas, olha que legal, tudo é 3, A Bíblia tem muito número 3. A gente estuda muito em gematria.
ou gematria, que é o estudo de números. Não é numerologia, de números que estão na Bíblia. A Bíblia é repleta de números, e cada número tem um significado. Os judeus sabem muito bem disso, né? Tempo, olha que legal, o tempo ele se divide em passado, presente e futuro, ok? O espaço, largura, altura e profundidade. E a matéria, sólida, líquido e gasoso. Interessante que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Terceiro dia é mudança de estado, mudança de situação. 3 é confirmação de testemunho. 2 ou 3. Mas nós vamos tomar nosso tempo. Vamos direto, vamos lá. Eu vou passar a bola aqui para o Rafael primeiro. Rafael, é interessante que Deus, quando ele cria o homem, lá em Gênesis, ele vai criar, vou pegar o versículo aqui para a gente poder ler, depois eu volto. Lá em Gênesis 21, 26, ele vai criar o homem e ele vai falar sobre a Trindade. Explica para nós um pouco aí sobre o Espírito. Você queria falar alguma coisa sobre o Espírito? Não é? Já relacionando com o texto de Tessalonicenses, isso. Né? Então pode ler ele? Pode. Poder, não sei se vai passar ali, ou ler mesmo. Tem ele sim. Tem Jesus 26 está aí, dá uma olhada dele mais adiante. Gênesis 26 ou 1 Tessalonicenses 5:23? Pode ler. Pode ler? Pode. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus, primeiro boa noite, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Pai. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal que está me vendo. Deus abençoe vocês. Bom estar com vocês aqui. Mais uma quinta, né? Sábado passado não deu para 20 a célula, né? Estarei aqui uma semana sim, outra não. Essa estou aqui. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Então aqui é inegável, né, a gente olhar por toda a Bíblia, que o homem, a gente precisa ver o homem com duas partes, né? O homem, existe uma parte material, né, aquilo que pode ser visto, né, que chama de corpo, e essa parte imaterial, né, que nós chamamos de alma e espírito, né? Então aqui vai ficar muito claro, né, essa separação entre o visível e o não visível, né? Você quer que eu fale de cada uma separadamente? Começa a falar do espírito, né? A palavra no hebraico, espírito é ruach, e no grego é pneuma. Daí vem a palavra pneumatologia, o estudo do espírito. Então, a gente vai trabalhar as duas, mas pode falar, vamos começar a falar sobre o espírito. O que é o espírito, para a gente poder entender? Nessa tricotomia humana, porque pelo menos aquilo que nós cremos, né, existem alguns conceitos um pouco diferentes do nosso, não queremos aqui dogmatizar, mas nós estamos, eu pelo menos creio, nós vamos falar sobre isso aqui, mostrar inclusive no hebraico. Eu creio que o homem, ele é espírito, ele tem uma alma e mora dentro do corpo. Ele é um ruach que tem um nefesh e mora dentro de um basar. Ele é um pneuma que tem um psique e tem um sarcos, ou sono. Ok? Vamos lá. Eu achei interessante, só para a gente abrir aqui a mente, eu olhei no dicionário Vinho, nesse versículo de 1 Tessalonicenses 5:23, no verbete corpo, né, onde ele trata sobre o soma, né, soma e pneuma, ele faz a seguinte comparação, ele fala que soma e pneuma podem ser separados, e que pneuma e psico só podem ser distinguidos. Vamos tentar explicar isso, eu achei interessante isso, né? Porque, e aí depois daqui a pessoa estenda aí, dentro aí do original, a palavra o Espírito, né, como ele foi criado, mas eu achei interessante, de maneira específica nesse versículo, como o dicionário ele tratou. Ele falou da seguinte maneira, que em que sentido pneuma pode ser separado do soma? Né? É como se eles fossem constituídos de
dois elementos constituídos, né, da essência humana, ou seja, uma parte material, outra parte espiritual, né? E que como a pneuma pode ser distinguida da psique, que seria a alma e o espírito, né? Ele fala que elas não podem ser distinguidas quanto em si a natureza, achei interessante isso, mas que elas poderiam ser enquanto a potência, a qualidade delas, né? Enquanto a psique está aí relacionada à maneira como a parte sensitiva do homem, né? A pneuma está relacionada à parte intelecto do homem. Eu achei interessante, porque ele meio que ele criou uma espécie de ao invés de ser três, ele tratar a coisa com duas maneiras, como se fosse apenas uma parte material e outra imaterial. Eu achei o comentário dele interessante, não sei se faz sentido ele falar sobre isso, né? E aí, bom, pode ficar? Vamos lá? Então, eu quero entrar um pouquinho, eu gosto muito de história para a gente entender. Pode? Eu tenho medo de eu avançar e sair do assunto. Só que eu posso continuar então, dentro de 1 Tessalonicenses 5:23? Eu encontrei o comentário de Tomás Aquino sobre esse comentário dele sobre 1 Tessalonicenses 5:13. E ele tinha uma visão bipartidária do homem, né? Ou seja, o homem era bipartido, né? Entre ele acreditava apenas numa alma e num corpo. É bom a gente abrir a mente, ver todas as possibilidades, inclusive históricas, para a gente entender de onde surgiu essa tricotomia, de onde ela, na verdade, tomou corpo, né? E ele tinha mais ou menos essa visão que o dicionário Vini trata, né? Ele falava o seguinte, que a alma e o espírito, né? Elas faziam parte da essência do homem, mas novamente, elas podiam ser distinguidas, o psique e a pneuma podiam ser distinguidos no sentido dessa força, dessa potência, a maneira como eles eram, né? Como eles agiam no homem, e apenas a alma poderia ser distinguida de ambos os dois. Okay? Então ele via isso como uma coisa só, né? Então ele tinha essa visão dicotômica, vamos dizer assim, né? E aí eu fui ver de onde que surgiu essa ideia de tricotomia, de onde foi o primeiro teólogo que avançou nisso. Tinha um camarada chamado Irineu, não sei se eu ouviu falar dele, um teólogo ele logo foi depois que os apóstolos saíram, logo depois, nos primeiros séculos, e ele tinha uma visão muito interessante. Ele falava o seguinte, que a pneuma, o Espírito de Deus, habitava, completamente errado, né? Mas é bom a gente poder, até no erro, a gente poder conduzir o nosso raciocínio. Ele dizia, esse tal de Irineu, ele dizia o seguinte, que a pneuma, o Espírito de Deus, habitava no homem, aquele homem que já tinha recebido a graça de Deus. E que os não crentes, eles simplesmente tinham só alma e corpo. Absurdo, né? E que quando assim eles recebiam a salvação, de fato aí o homem ele seria uma tricotomia. Então, ou seja, o homem só recebia o Espírito a partir do momento que ele entregava-se a Deus. Mas até então ele tinha a visão da alma e apenas do corpo, né? Então, óbvio que é um absurdo isso, né? Então daí isso começou a surgir ele através de outros camaradas também, eles começaram claro que isso é bíblico, mas ganhou força através deles, né? Eu penso o seguinte, eu procurei referências que eu encontrei que alma e espírito estavam de maneira intercambiável, usavam alma e espírito no mesmo sentido, né? Eu posso citar algumas aqui? Pode ir lá? Tá, ok. Então, olha só, primeiro, o homem é descrito na Bíblia tanto como alguém que é corpo e alma, como alguém que é corpo e espírito. Então, tanto faz, ele usa a referência do corpo e alma, corpo e espírito, a referência é Mateus 10, 28, 1 Coríntios 7, 34 e Tiago 2, 25. Um exemplo, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E já em 1 Coríntios 7,34 ele fala o seguinte, que assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como o virgem. Cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Então ele usa a mesma comparação às vezes para o corpo, espírito, corpo e alma em algumas referências, né? Outra coisa, a dor é atribuída tanto à alma quanto ao espírito. 1 Samuel 1,10, Isaías 54,6, João 12, 27, João 13, 23, Atos 17, 16 e 1 Pedro 2,8. Outra situação, a salvação é associada tanto à alma quanto ao espírito. Olha o que ele fala em Tiago 1,21. Portanto, despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Depois a gente tem que tentar entender isso com calma, mas às vezes parece que ele usa, ele está fazendo uma espécie de paralelismo de sinônimos, né? Ou seja, ele está usando a mesma
coisa, ele compara o corpo, a alma, e a outra parte, no mesmo sentido, ele compara o corpo com o espírito. E 1 Coríntios 5,5: entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então parece que existe uma salvação tanto do espírito quanto da alma. Outro, ponto 4. O morrer é descrito tanto como uma parte da alma como do espírito. Gênesis 35,18. Ao sair a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. E Atos 7,59. E apedrejaram Estevão, que invocou e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Né? E para finalizar, aqueles que já haviam morrido eram algumas vezes chamados tanto de alma quanto de espírito. Pessoas que já haviam morrido. Apocalipse 6,9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Hebreus 12:23. A igreja dos primogênitos arrogados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus. Então parece que também, quando ele refere aquele que morreu em Cristo, ele cita tanto algumas referências como alma e espírito. Conclusão de tudo isso. Como o sentido é praticamente o mesmo, o sentido de ali está tratando da salvação, usando uma hora a alma, uma hora o espírito, dá a entender que essas duas coisas é o que aquela ideia de quando Deus quer se referir. Ele não quer, a Bíblia não tem preocupação apenas de olhar o homem como três partes, mas olhar o homem como uma coisa só. Então ele pode usar alma, inclusive a versículo usa o corpo para o próprio homem, não diferenciando o corpo de alma e espírito. Né? Então parece que hora a hora ele trata de uma coisa e outra para tratar dessa questão. Eu ainda não defini aquilo exatamente que eu creio, mas é só para a gente abrir a mente, no final a gente volta naquilo que eu acho que é mais perto. Daqueles dois versículos, né? Amém. Vamos lá, Bruno, você quer falar sobre o Espírito aqui? Boa noite a todos. Eu queria fazer uma comparação aqui de quando Deus faz a criação dos seres vivos, né? Então, quando a gente pega em Gênesis, porque a gente tem na Terra, basicamente, eles falam de planeta Terra, que a gente conhece de vida. Aqui eu estou excluindo o mundo espiritual, quando eu digo anjos e outros seres que podem existir, mas vamos falar aqui, já que nós estamos falando do ser humano, quando Deus vai criar as três formas de vidas que a gente conhece, né, que é as plantas, os animais e os seres humanos, então tem uma diferença. Por quê? Porque quando Deus vai criar as plantas, né, planta a gente sabe que ela é um tipo de ser vivo, né? Na biologia a gente aprende isso, né? Então as plantas elas são uma forma de vida, mas veja que as plantas elas não têm, elas têm uma vida, mas elas não têm alma. Tanto é que a gente observa que Deus, em Gênesis, autoriza, né, tanto os animais quanto os seres humanos alimentar-se de plantas. Elas são um tipo de vida, mas elas não têm alma. Quando Deus vai criar os animais, isso é em Gênesis 1:24, ele fala assim: e disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Então, quando Deus vai criar os animais, né, e pelo que a gente conhece da classificação hoje, né, biológica, então quando Deus chama os animais aqui, no hebraico tem essa palavra, depois de produz a terra alma vivente, né? Seria uma palavra hebraica que ela significa nefesh shai. Essa palavra no hebraico, ela significa centelha de vida, né? Vou até colocar aqui, para ser mais específico, significa centelha da vida integrada aos seres vivos. Por quê? Porque a gente observa que Deus ele foi acrescentando aos poucos, diferenciando a vida. Então ele criou as plantas com um tipo de vida que não possuíam alma. Depois ele vem e cria os animais, e a palavra hebraica utilizada é essa,
Nefesh Shaya, que é alma vivente. E essa palavra Nefesh Shaya, no hebraico, ela é interessante porque ela infunde 3 desejos básicos que, de certa forma, o ser humano também tem. E daqui a pouco nós vamos falar, o ser humano tem algo a mais. Então, essa palavra Nefesh Shaya, ela infunde 3 desejos dos animais. Sobrevivência, né? Então, todo animal que a gente observa, ele quer sobreviver, de alguma forma. Segunda coisa, todo animal quer um conforto imediato. Quem tem um cachorrinho, um gato em casa, observa. Né? Ele quer, de alguma forma, um conforto imediato. E o que o próprio Deus, né, ele ordenou para os animais, que é a reprodução. Tanto é que a gente observa o comportamento, aí, vamos dizer assim, sexual dos animais é diferente do ser humano. Né? O ser humano é o único, vamos dizer assim, ser no planeta que procura a relação sexual por prazer. Os animais fazem isso como uma forma de perpetuar o que Deus ordenou. Então veja que os animais, eles são Nefesh Shaya, alma vivente. Mas quando Deus foi fazer o homem, né, no Gênesis 26, ele fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? E lá depois também em Gênesis 2, né, vai falar, 2:7, vai falar que Deus e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então veja que a palavra alma vivente aqui no ser humano é a mesma dos animais. Então nós compartilhamos com os animais uma alma. Os animais têm alma. Tanto é que eu queria fazer um paralelo aqui com Gênesis 9, 4, né, quando Noé ele sai da arca, e Deus fala assim para ele, Gênesis 4, 9, a carne, que Deus autoriza ele a alimentar a partir daí de carne, mas depois ele fala, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Né? Depois Deus reforça isso em Levíticos para Israel, para nós não nos alimentarmos de sangue. Por quê? A grande pergunta é, quando a alma se funde à parte biológica, não é isso? Que Deus criou o pó da terra. Então o homem, ele é formado de 3 partes, que vai também de encontro ao próprio Deus, com a Trindade, né? Como meu pai falou aqui no início. Se a gente pegar até a própria natureza, nos dá um indicativo que as coisas primordiais são em 3. Exemplo, todos os seres são formados de átomo. O átomo é dividido em 3, né? pelo menos a base dele, a gente aprendeu no ensino médio, né? Os elétrons, os nêutrons e os prótons. São 3. Meu pai falou do tempo, né? Por que o tempo não é 4? O tempo é 3, é passado, presente e futuro. Então a gente observa que Deus foi deixando como se fosse a assinatura dele na criação. Então ele deixou no ser humano também o trio, né? Trindade, uma forma de ver a Trindade. Através do que? Ele fez o homem do pó da terra, que é o corpo. Nós lemos aqui que ele fez o homem como alma vivente, então o homem tem uma alma, e depois ele soprou no homem o espírito dele, que só o homem tem. Aí os animais não têm espírito. Como é que eu provo isso? Todo animal tem medo de morrer, porque isso é instintivo, é um instinto do animal, né? Uma presa, quando ela vê o predador, ela corre. Mas você nunca vai pegar um animal pensando na morte. Isso é só o ser humano. O ser humano é o único que pensa na morte. Por quê? Porque Deus soprou dentro do homem a eternidade. Então você não vai pegar um animal parando para olhar para a lua, igual nós pensamos, ou o sol, dia à noite, filosofando ou pensando na vida dele. Ele não vai fazer isso, né? Então mostra que o homem é parte de corpo, porque Deus ali em Gênesis ele usou 3 verbos para criar, né? Que é para, Yatza e... fugiu aqui. É para, Yatza e Yasa, ou Assá.
Que é o que? Ele formou o homem do barro, certo? Mas ele fez algo que ele não fez com os animais. Quando ele soprou no ser humano, ele deu ao ser humano o sentido do transcendente. Ok? Você não vai ver nenhum animal tendo a noção do transcendente. O que é ter a noção do transcendente? Ainda que o homem nenhum homem conheça a Deus, né, a gente observa isso, ou Jesus Cristo, ou a obra de salvação, a gente observa que em todos os povos, de alguma forma, o homem procura algo transcendente. Isso que levou muitas vezes o homem a adorar sol, lua, por achar, né, os astros, assim, uma coisa fora do normal. Então, para finalizar essa parte agora, quando Davi fala que Deus o via como uma forma informe, né, lá no útero da mãe dele, aí eu acredito? Que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali eu tenho a parte biológica. Mas e que dá alma? Se a gente for perguntar para a ciência, né, um cientista, quem dá alma e o espírito? Então Deus dá a alma e o espírito. Por isso que a gente, né, eu sei que o tema é polêmico, só que às vezes a gente tem pessoas assistindo que não são cristãs, por isso que a gente é contra o aborto. Por quê? Não é só o óvulo, você falar assim, o óvulo acabou de fecundar, o espermatozoide fecundou o óvulo, eu tenho ali uma célula que dá origem a duas, a quatro, e vai duplicando até formar um ser. Não, mas ainda ele não é um ser. Ele é um ser, porque quem o fez alma vivente? Então é Deus que sopra ali, que dá alma para cada um de nós, né? E aí, voltando lá em Gênesis 9:4, por isso que nós não podemos nos alimentar de sangue, porque é no sangue. Qual que é a parte do corpo onde se encontra a alma? Isso, né, é impressionante. A alma não se encontra no cérebro, não se encontra no coração. A alma, ela se encontra fundida ao sangue, né? Por que nós transfundimos sangue para tentar salvar alguém? Ok? Ou então, por que todas as vezes nós temos alguns casos de doenças, ou atropelamento, ou diversas patologias, onde que o sangue se vai, ele morre? Por que eu tenho um cadáver ali, ele ainda está com todas as células dele, né, a unidade funcional, e eu não consigo voltar à vida dele? Porque a alma saiu do corpo dele, né, o que é transcendente dele, que estava fundido justamente no sangue. Por isso que Deus vai proibir você alimentar até de sangue dos animais. Imagina de seres humanos. Por que não alimentar de sangue? Porque a alma, a palavra fala, a alma do ser humano, ela está no sangue. Então é só uma apanhada aí para a gente continuar. Bruno, Rafael, é o seguinte, eu vou linkar o que o Rafael falou, o que o Bruno falou, e completar essa dicotomia. Rafael começou a falar desse relacionamento do espiritual e do corpo. O Bruno citou a criação do homem lá. Quando Deus cria o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem, Tselem, ou Tselem, né? A nossa imagem, ok? E essa palavra, ela também, semelhança, dimut, uma palavra hebraica. Mas não é ela, eu vou linkar nela, mas eu vou para Gênesis 2, onde vocês dois, o Bruno fez até menção aqui. Rafael citou 1 Tessalonicenses 5:23, é isso? Ok, esses chatos falando sobre os três, né? Claro, tá, vamos. Então veja bem, quando Deus forma os três, e o Bruno falou algo aqui que eu quero reforçar. Lá em Gênesis 2:7, quando ele usa a palavra yatzar, yotzer, que significa formar, ok? Porque para é a palavra criar do nada. Então vamos ele falou algo que a gente Deus não soprou em Eva. E aí? Deus soprou em Adão. Mas como é que Eva recebeu o corpo, alma e espírito? Vamos entender isso. E qual a atuação do pecado nessas três coisas? Como funciona isso? E como funciona isso no homem? Então ele vai usar a palavra Yotzer. Só que a palavra Yotzer, que é a raiz dela, e ela é essa palavra, ela só, olha que tremendo,
ela só tem uma letra Yud nela. O Yud na Bíblia ele equivale a 10. Olha que interessante, eu falo muito sobre números. Aí eu vou para o lado de Rafael, né? Ele é mestre em matemática. Então, 10 do 1 ao 10 são números diferentes. O 11 já é o quê? É 10 mais 1, é isso? Vai repetindo, 10 mais 1, 10 mais 2, se a gente for lá dessa maneira, ok? Porque do 1 ao 10 são números diferentes, o resto são repetidos mesmo. Interessante que o número, a letra Yud, porque no hebraico, cada letra equivale a um número. Isso é significativo. Às vezes nós debruçamos diante disso e não entendemos. Então ele diz assim, olha, Varitzer. Ele diz assim, e formou, né, o Senhor Elohim, o nosso Deus, Hadam, ou seja, quem? Primeira coisa que ele vai formar, Rafael. Olha que Deus, primeiro ele prepara o barro para colocar ele prepara o invólucro para colocar algo dentro. Então ele forma o homem, a palavra Adão, ela vem da palavra que é vermelho e bruno, ok? Que é dão sangue, ou Adamar vermelho. Olha que interessante, eles estão ligados. Então, ele forma o homem, o qual ele ia soprar nele, ok? Aí ele vai usar a palavra afar. Afar é pó, é escombro, é poeira, é resto. Então, essa palavra é pó, o homem vem do pó, é barro, ok? Eu gosto muito de citar Jó 10:9, quando ele vira e fala para Deus, ele fala, Senhor, lembra-te que do barro tu me formaste, e para o barro tu me farás voltar. Então, quando ele pegou a primeira coisa, o barro, tá? E aí depois, ele lá na palavra formar, ele vai usar 2 Yud. Por que 2 Yud? O que ele estava fazendo ali? E esse é o entendimento nosso, esse é o questionamento. Porque toda vez que escreve a palavra Yatzar, é com 1 Yud. Por que ele pôs 2 quando ele está formando o homem? Eu não sei se vocês estão me entendendo, vocês estão me ouvindo. Então veja bem, quando ele fala para formar o homem, ele vai usar 2 vezes o Yud. Ok. Mas por quê? Ele não estaria dando espírito e alma para o homem? Ok? Nós vamos destrinchar. O espírito é a parte que vem de Deus. É aquela parte que é vida, que o Bruno falou. Essa parte é vida. O homem sem ela, ele seria apenas um boneco de barro, ok? Ele poderia ter até alma, mas faltaria a ele o quê? Se Deus desse a ele apenas a alma, que o Rafael falou, muitas vezes Rafael usa a palavra alma, por exemplo, fala que tantas almas, 70 almas desceram para o Egito. Essa alma que pecar, a alma que pecar, esta morrerá. Então ele também usa muito essa palavra alma como sinônimo para dar definição do homem, ok? Mas aqui no nosso caso nós estamos falando dessa tricotomia única do homem. O Bruno falou realmente os animais. Quando Deus forma os animais, ele não vai usar a palavra que ele usou com o homem. Ele vai usar a palavra nefesh, que é espírito, que é alma. Nefesh hai, que é alma de verde. Mas bom, ele vai usar aqui também, Rafael, aí ele vai falar assim, olha, aí ele diz assim, quando ele usa a palavra vidas e soprou, interessante está lá no português, está no plural, porque a palavra rai é vida. Mas quando ele está formando um homem, tá? Quando ele dá a ele a Neshama, ele, olha você ver, no hebraico ele está falando lá assim, ó, Min, Adamá, Ve, Yafá, Beafi, Neshamat, Raim. Olha que interessante, ele está usando a palavra Raim no plural de novo. Desculpe, não de novo, mas usando a palavra Raim com 2 Yud. Onde que eu quero chegar? Porque que nesse mesmo versículo ele pegou 2 palavras que elas são escritas com 1 Yud, mas aqui ele usou vidas. Não, vamos destrinchar isso, vamos esquecer um pouco hebraico e lembrar como Deus formou o homem. Deus soprou o homem. A Bíblia fala, lê um versículo para mim, Rafael.
Leram em Gênesis 2,7. Vamos ver no português. Olha o que ele está falando no português. E formou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ok, olha aqui. Aí ele estava soprando de uma vez só, porque não existia espírito para o homem, ele soprou de dentro dele. Interessante que a única criatura que ele sopra dentro dele, de todas as criaturas que ele criou, só duas aparecem na Bíblia que Deus sopra, que Deus forma de dentro dele. As outras ele vai criar a palavra bara. Foram os anjos, os seres espirituais, os anjos, vamos colocar assim, e o homem. Olha que interessante. Por que se você olha para uma criança, você fala assim, eu já citei, você fala assim, peraí, mas Rafael tem um jeito da família da mãe dele, o jeito dele. Por quê? Por que Deus não sopra em Adão? Deus sopra para o homem crescer, multiplicar e encher toda a terra. Mas Deus, será que ele continua? Existe uma discussão dessa dentro da teologia. Será que Deus tem uma galeria de almas lá quando vai nascer uma criança, ele tem uma galeria de almas lá no céu, um estoque, um depósito? Não, vai nascer uma criança, nós vamos pegar essa alma aqui e colocar nele. Será que funciona dessa maneira? Não. Essas duas coisas, o homem que teria que cooperar, porque, vamos lá, agora a parte do Bruno, o cromossomo humano são quantos? O homem, você sabe? São 36? 23? 23, vamos lá, corpo humano. Quando você pega os caracteres humanos, por que você parece com alguém da sua família? Porque você herda dele os caracteres humanos. Você tem os olhos azuis, ok? Mas e a alma? Como é que faz? Por que o diabo briga tanto com a nossa alma? Porque o alvo do diabo é atacar a alma humana. É 23. Ok? Então vamos lá. Vida. Quando Deus soprou o espírito e a alma do homem, ele fez Adão dormir, pegou da costela. Por que ele não pega um barro diferente para formar a Eva? Porque ela não seria da mesma natureza que ele. Então Deus tira tudo de Adão. Ele tira a alma e tira o corpo. Porque senão Eva poderia dizer assim, não, eu não entendi você. Eu sou de outro barro. Eu sou de outra natureza. E quando Deus cria a mulher, Ele cria para ser socorro, adjutora, companheira. Olha que interessante. Quando vai nascer uma criança, e aí entrou a parte fisiológica, da fecundação, aquele espermatozoide fecunda o óvulo, e aí começa aquela reprodução. Naquele exato momento, e aí foi você que falou sobre aborto, não é isso? Por que você não pode abortar uma criança? Porque a partir de 48 horas depois da fecundação, já houve a multiplicação das células e já está se tornando uma vida. A gente não sabe quando essa resposta Deus vai dar, mas sabemos que automaticamente Deus dá o Espírito. Eu creio nisso, porque a alma fundiu a minha alma quando a sua mãe para formar você. Por isso que você tem muita coisa, tanto da minha família como da família dela, que aí vai entrar na parte da alma que nós vamos ver por que ela pode ser afetada. Porque tem pessoas que sofrem com problema de pecado na alma, sofrem de consequências na alma. É a parte do sentimento. Eu vou voltar um pouquinho aqui onde a gente estava lá no início. Olha que legal. Eu quero falar com vocês sobre voltar lá no Espírito. Espírito. Vamos definir o Espírito. Se eu perguntar para você o que é Espírito, para a gente separar ele da alma. Espírito é adoração, é a parte de intimidade, é a parte de oração,
é a parte de santidade, é a parte de fruto, porque fruto você dá no Espírito, dons, Espírito. Bom, você falou, Rafael, sobre a queda do homem. O Espírito, ele fica gravado aqui, ele é recriado pelo Espírito Santo de Deus, quando o homem aceita Jesus. Som. Há uma crença das pessoas que acreditam que o homem, quando caiu, né, só afetou o corpo e a alma, né, que o espírito continua como originalmente foi criado. Isso aí isso é completamente errado. Né? Errado, por quê? O Espírito, veja bem, o Espírito Santo de Deus vai agir hoje. A queda foi nos 3 sentidos. Foi, porque o Espírito precisa ser recriado. Ok? O Espírito que está em você precisa ser recriado. Por isso que se fala assim, uma pessoa quando não aceitou Jesus ainda, ela não confessou Jesus, ela está morta. Não. Nascer no Espírito, né? Também. Sim, é isso. Ok? Você não citou Tessalonicenses 23, falando que Deus se santifica nos 3? Ok? Então o seu Espírito precisa ser trabalhado. Quem vai fazer esse trabalho de recriação do Espírito? O Espírito Santo. Ele vai moldar você. Agora, a alma do homem é a parte que está nesse conflito, ela está no meio. Porque de um lado está o corpo, porque aquele que é carne. Tanto é que lá em Gálatas, ele fala sobre frutos do Espírito, ok? E obras da carne. Opa! Fruto é inerente de uma árvore. Bruno falou sobre espécie. Peixe não vai nascer cachorro, ok? Não vai nascer outro animal, não vai nascer um mamífero e nem uma ave. Peixe é peixe, ele vai gerar peixe, ok? Então, o fruto do Espírito, veja bem, é algo que você produz, você nasceu de novo, por isso que o Espírito Santo age em nós para recriar esse novo homem que está em queda. Interessante que quando Deus falou para Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento, morreria. Adão morreu fisicamente naquele momento? Não, mas vai acontecer 3 tipos de morte. Primeiro, ele agora estaria separado de Deus, ok? Porque Bruno falou isso semana passada. Aquele corpo que ele tinha glorificado, ele perdeu. Na realidade, ele estava nu fisicamente, mas ele tinha um corpo glorificado. Então agora ele perde. E precisa do Espírito dele ser recriado. Porque ele está em queda. O Espírito dele se afastou de Deus. Porque você pegando as culturas mais... culturas antigas, ou povos que vivem no Amazonas, que nunca tiveram contato com ninguém, por que esse povo tem uma necessidade de um ser superior? Porque está incutido dentro dele a sede de Deus, nós vamos entender isso. Porque quando Deus sopra, ele tira algo de dentro dele para dentro do homem, vocês sabem entender? Então, é diferente, como o Bruno disse. Então, aquele espírito que ele pôs lá em Adão, ele vai colocar em todos, porque o homem precisa de Deus. Na criação, o que é eu e a pastora Ilma fizemos para gerar vocês 3? O que foi? O que nós demos para vocês? A alma, que é o centro de sentimento, ok? E os caracteres físicos. E Deus entra com o espírito. Mas isso ele pegou de Eva, ele tirou os 2 dentro. Então veja bem, vamos lá, então, interessante que a Bíblia fala que eles acham que o Espírito volta a Deus que deu. Porque então o Espírito volta para Deus. O Espírito que é regenerado ou o Espírito único? Porque tem aquela questão, alguém morre sem Cristo. O corpo e a alma, a gente sabe que a alma, se não define a alma, a gente sabe que os sentidos, trata de tudo isso. Então a pessoa vai para o inferno latente, o sentido é latente, o corpo obviamente também está no inferno, e agora é o espírito de um ímpio. Se nós acabamos de dizer que o homem ele cai das 3 formas, tanto no corpo, na alma e no espírito, então o espírito de um homem caído volta para Deus, essa é a pergunta que eu acho que talvez alguém tenha dúvida nisso. E aí, porque existe aquele estado intermediário, né, que algumas pessoas acreditam o seguinte,
que o homem, existem crenças que acreditam que, ou seja, o homem quando morre, entre a morte e a ressurreição, ou seja, até aquelas pessoas que já morreram em Cristo, né? Como que elas estão em questão de constituição em Deus agora? Como eles estão agora? Eles estão em corpo, eles estão em alma, eles estão em espírito? Como a gente sabe que não? Mas a alma deles está lá, o espírito deles está lá, né? Então, existem pessoas que acreditam a seguinte coisa, que existe um estado de sonolência, né? Que os cristãos estão como se estivessem inconscientes. Obviamente isso a gente não acredita nisso, mas só para a gente poder abrir a mente, talvez alguém acredite nisso, né? Que, ou seja, entre a morte e a ressurreição, na qual Deus vai ressuscitar o corpo glorificado juntamente com o espírito, muitos dizem que estão em estado de latência, de dormência ali, né? Mas a grande questão é essa: se o homem, a queda abrange nessas três dimensões, e aí está a grande questão que eu acho que pelo menos aqui no texto sobre de Gênesis, para mim não ficou muito claro as três partes. Fica discutível em Hebreus e em Tessalonicenses, né? Porque se o barro é a matéria-prima para o corpo e o fôlego de vida é a matéria-prima para a alma vivente, onde está o espírito? Então o espírito seria mais ou menos a mesma coisa do que a alma, acreditar, né? Eu acho que para muitas questões ajuda a gente a entender o alma ou o espírito como uma coisa só por causa desse sentido. Onde está a alma de alguém que foi condenado, não morreu sem Cristo? Está no inferno, ok? Agora, a grande questão é onde que está o espírito de alguém que morreu sem Cristo? Se ele volta para Deus, esse espírito, a teoria, teria sido atingido também pelo pecado, né? Uma grande questão que nos aperta assim, entender talvez que a alma possa ser, a gente poder separar o homem no sentido, não separar, mas entender como uma parte física e uma parte espiritual seria talvez mais aceitável para responder determinadas perguntas, né? Como essa, por exemplo, eu normalmente não é um mistério para mim, né? Esse espírito decaído, ele vai para onde? Ele volta para Deus assim mesmo, né? Não teria sentido nenhum Deus vivificar um espírito por si só com um espírito, né? Era a gente olhar para o homem não como unidade, né? Ou seja, Deus manteve a unidade até dos ímpios, como corpo e alma, sofrendo no inferno. Deus manteve a unidade do cristão, como corpo e alma no céu, após o corpo glorificado. Faz sentido, Deus, como se Deus um homem só constitui três coisas, caso cada parte dele separado. Eu acho que não faz sentido na criação, como Deus como unidade só. Então, a gente precisa ter, a gente de duas uma, a gente acredita que a alma está associada ao espírito, a gente acredita que Deus faz alguma maneira para receber esse espírito de um ímpio, né, de forma de santificar esse espírito, mas não faria sentido, porque ele passa a existir sem o corpo e sem a alma, né? Então, para mim é um mistério isso, né? Por isso que eu prefiro, talvez, eu tenho essa tendência a acreditar que a alma e o espírito é uma coisa só, junta. Eu vou deixar algum falar, mas você lembra Lucas capítulo 16, o rico estava lá no inferno, e ele pediu para molhar a boca dele, e não era uma parábola, aquilo não é uma parábola. Sim, aí está relacionado à alma, né? Sim. Porque é o espírito, tá, mas nós vamos falar sobre isso, porque o espírito está ligado na alma. Sim, tá. Porque o homem teria. Você quer falar antes, Bruno? Veja bem, então, o espírito, o que acontece? A parte que é o pneuma, que é a parte criada do homem, quando você começou a falar, você disse para nós que a alma estava ligada ao corpo e ao espírito. Por isso que, vamos falar de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vamos brincar e falar sobre os três. Os três, eles têm identidade, mas são um só. Não é isso? Então, a alma que é a vida, ela que vai impulsionar. O espírito, que é a vida que Deus deu ao homem, ela vai impulsionar a alma dele, que é o cerne do sentimento. Porque da alma humana. Isso é interessante. Exatamente. Então, não é errado ver a alma e o espírito como uma coisa só. Sim, elas são. Que eu acho que esse talvez alguém pode estar entendendo que qual é a vantagem em si em tratar o homem como três partes. Né? E menos vantajoso tratar como dois. Na verdade, não existe uma vantagem mais ou menos. Eu não sei se vai dar tempo a gente voltar por aquele. Nós vamos voltar nesse assunto porque está falando aí, gente, não fica claro, mas em Tessalonicenses ele fala santificar as três partes, mas aí a gente teria que tentar interpretar esse texto bem dentro dele assim mesmo. Tá, agora nós vamos voltar nesse assunto agora. Olha que legal. A alma do homem, só para me concluir. Então, o espírito é restaurado. Ok? E a alma, ela é restaurada pelo quê? Pela palavra. Porque que muitas pessoas, por que a psicologia, por isso tem psique, por que muitas pessoas têm problemas graves da alma? Por quê? E isso, Rafael, é interessante que isso
somatiza. Ou seja, nós vamos falar sobre isso, não vai dar para falar isso hoje, o assunto é longo. Há pessoas que têm feridas na alma, que vêm de anos, e isso vai somatizando, ok? No corpo dele. Nós vamos ter que entrar nisso aí. Ao mesmo tempo, nós não estamos falando de uma coisa aqui, a mente. A mente e o coração estão ligados à alma. Sim, também. É por isso que eu falo que a igreja usar a mesma coisa, e às vezes a palavra é diferente, mas as pessoas tentam, no texto ele usa palavras diferentes para a mesma coisa, e não necessariamente são duas coisas, são duas substâncias diferentes em si. Né? É difícil separar, ainda que a gente tenha que colocar atributos, a alma e o espírito, é difícil separar as duas, porque eu já vi pessoas dizendo que a alma está relacionada ao intelecto, outras pessoas dão o espírito relacionado ao intelecto. Eu acho que nem há um consenso assim. Então, eu acho que de maneira que mais fácil de compreensão seria entender realmente uma parte espiritual e uma não espiritual, né? Não no sentido de que, e nem tanto que uma combate contra a outra também, né? No sentido de que a ideia de Deus é unidade entre as duas, né? Com certeza, o projeto de Deus é completo. Deus não faz algo separado para poder viver em desarmonia. Então, o que ele queria? O apóstolo Paulo fala que ele chama o nosso corpo de tabernáculo, chama de edifício. Okay? Então, por que o homem é um ser espiritual? Porque ele é um espírito. Okay? Mas Deus precisava de colocar esse homem, e aí a gente vai entender quando Deus cria o mundo físico, ele precisava de colocar um homem para interagir, como o Bruno disse, os animais, as plantas, os peixes. Ele não podia interagir se ele não tivesse contato físico. E aí ele vai pegar esse barro. Interessante que o primeiro que ele fez foi o barro. Deus, eu falo que Deus estava grávido, né? Porque Deus vai pôr o homem para fora e põe o homem, a alma e o espírito dentro do barro, daquele barro que ele criou, para que ele pudesse interagir com esse mundo físico, o qual hoje nós nos comunicamos. Nós temos uma necessidade de tocar. O homem, ele pode guardar pensamentos do passado, ele pode ficar magoado, ele pode trazer memória, ele tem consciência, ele tem intelecto, ele tem emoções. Então tudo isso procede da alma. Tudo isso é da alma. Então por que tem pessoas que estão feridas? Porque foram feridas na sua alma. Ou seja, essas pessoas, elas foram, essa parte que é a parte do sentimento, do querer, essa é a parte da alma, ok? Essa é a parte da alma que nós temos. Eu tenho afeição, isso é sentimento. Eu tenho imaginação, isso é alma, ok? Então tudo isso está ligado. Deus, ele completa o homem através do corpo, para ele tocar neste mundo qual ele vive. E o sentimento dele, que é a alma, ela vai trabalhar junto com o espírito. Nós vamos falar semana que vem, porque não vai dar tempo. Por quê? Esse espírito, o Bruno falou sobre vida. Por que o sangue, primeira coisa, você chega no hospital, quando você chega no hospital, se você quer descobrir o que a pessoa tem, qual é o primeiro exame que se faz? De sangue. Para poder detectar. Você encontra muita coisa que está somatizado nele através do corpo, né? No sangue. Sangue é vida. O espírito, nós vamos, eu sei que esse assunto não vai terminar hoje, né? Você quer falar mais uma coisa? Nós temos ainda 5 minutos. Sim, eu estou aqui vigiando. Porque eu sei que nós vamos falar sobre o pecado, o que o pecado faz com a alma, né? Vai lá. Eu só queria complementar que ficou faltando na fala, que eu acho que é pertinente, né? Porque eu sempre, apesar que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo, eu creio que elas são cristãs, mas eu sempre tento trabalhar com o que não crê. Porque é muito fácil você virar e falar assim, a Bíblia falou, mas tem gente que não acredita na Bíblia, Então a gente, por isso que às vezes eu tento envolver outros
raciocínios ou os pensamentos. Não adianta você deixar para o cara que não crê, a Bíblia está falando. Não adianta, não crê. Para ele, a Bíblia não é um livro como qualquer outro. Mas enfim, onde eu queria chegar com isso? É muito importante a gente, a própria ciência nos mostra essa questão da separação do homem e do animal, muito interessante, porque eu falei que o animal tinha 3 desejos primários, reproduzir, conforto, bem-estar, mas o ser humano também tem isso, o ser humano busca, por mais que você deixe um ser humano como se fosse um animal jogado e tal, ele busca isso, ele deseja isso, porque ele compartilha com os animais que eu falei, essa parte de alma. E é tão interessante que, é só para complementar mesmo, que já tem um tempo que eles, nas últimas décadas, vem investigando, a gente falou de cromossomos aí, já que eles pensam, os evolucionistas, que nós viemos do descendente comum dos primatas, muitos não creem que Deus criou, como nós cremos, eles usam muito justamente isso. Eles falam assim, não, apesar que os trabalhos variam um pouco, alguns falam 96%, mas eu já vi até trabalho falar 99%, que o ser humano compartilha de genes com um chimpanzé. Talvez as pessoas aí pensam, talvez pelo formato, que o primata tem muito semelhante ao ser humano, enfim. Mas acontece que nós também compartilhamos com as bananas 50% dos nossos genes. Então isso é importante porque 1% já faz a diferença para ser quem nós somos. Amém? E 1% de gene diferente é muita coisa, gente. A gente acha que não, mas um gene diferente ele já produz várias proteínas, várias alterações no organismo que é suficiente para determinar que é diferente. Então, quando eles falam que é 99%, os evolucionistas estão dizendo que tem um sinal que é igual. Mas, na verdade, eu leio de forma diferente. Eu leio que justamente esse 1% aí é o que o ser humano tem de diferente justamente dos animais, que é o que Deus infundiu nele. E outra, é lógico, é evidente que achar porcentagens parecidas em animais e seres humanos, isso para mim é óbvio. Porque só indica que o Criador é um só. Porque quando o homem cria várias coisas, existe a assinatura do ser humano nos objetos que ele cria. Então a criação nos mostra que existe uma assinatura aí que Deus fez, que os genes compartilham. Só para a gente fechar, pegando o que você disse, o porco também, o porco, tanto é que eles fazem transplante de pele, usa do porco. O porco ele se identifica mais nos cromossomas dele do que do macaco. Então o homem ele teria vindo do porco, do suíno, e não do macaco. Interessante, Você falou da banana, ok? Eu quero fazer as considerações finais aqui, agradecer a você. Nós não paramos aqui, nós vamos continuar falando sobre o espírito, a atuação, o que o espírito faz, o que é a alma, o que é o corpo. Vamos falar do pecado, porque existem várias definições da palavra pecado no hebraico. Eu quero citar 3 aqui, que é iniquidade, que é avon, transgressão, ir além, e pecado em si. Ok? Nós vamos falar dessas 3 consequências na alma humana, no espírito. A gente vai destrinchar. E eu quero te convidar, para estar conosco semana que vem, nesse mesmo horário. A intenção aqui não é dizermos que somos os donos da verdade, não temos todo o conhecimento, porque nós estamos aprendendo nesse bate-papo. E eu sei que Deus vai nos dar mais coisas, nós vamos colocar na mesa para a gente poder bater esse papo. Vamos ver se semana que vem os outros estarão aqui conosco. E manda para os seus amigos, faz a inscrição aí. Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe.